Oi, eu sou a Mariana Crepaldi e esse é o podcast Vida de Psicóloga. Um podcast que nasceu para mostrar que a psicologia é apenas um dos papéis que a gente desempenha neste palco, neste grande palco chamado vida. Existe muita vida, existe uma vida valiosa, verdadeira e única, além da psicologia. Não existe esse negócio de cara de psicóloga. Cada um tem a sua história, os seus credos, os seus hobbies e também as suas contradições. E é isso que nos torna tão bons naquilo que fazemos. No fim das contas, somos gente cuidando de gente. Vem comigo nessa jornada para revelar a essência de quem cuida da mente, mas também sente, sonha e vive imensamente. Olá, hoje eu tô aqui para falar com uma psicóloga. Tava até pensando, né, antes de entrar, tem uma música que fala assim: "O nosso santo bateu". Acho que ela vai conhecer, porque é música aqui do interior de São Paulo. O nosso... Sim. E bateu, né? Eu tava até brincando com ela que ela também fala porta que nem eu, ela também é atrapalhada que nem eu. Então hoje vai ser só risada nesse podcast, né? Mas além de tudo, além, né, disso que eu tô falando, é uma psicóloga. Pensa numa mulher que sabe de psicologia, gente. É uma enciclopédia, sabe muita coisa. De uma humildade que vocês não têm noção. E de um coração gigante, imenso, maravilhoso. Já me recebeu no podcast dela. E agora eu convidei ela para participar do meu também, né? Minha segunda convidada do podcast, que é a Andréia Pinheiro. Andréia, o que não tem no seu currículo Lattes, mas que diz muito sobre você? Olá, Mari. Boa tarde para todos que estão ouvindo aí seu podcast. Para mim é um prazer estar aqui com vocês, viu? Eu fiquei já emocionada, né, antes de começar a falar com as suas palavras, né? Você também é uma pessoa muito especial para mim, né? Nosso santo bateu mesmo. O que tem no meu currículo que não tem no meu currículo Lattes, né? Eu acho que um pouco da minha essência como pessoa, né? Um coração que bate forte ali em cada atendimento, querendo ajudar, querendo cuidar, né? Querendo que as pessoas melhorem, né? Você me conhece bem essa característica que eu tenho, né? Quando a gente faz as supervisões, que a minha preocupação, como é grande, né? Quando eu acho que eu não estou entregando, quando eu acho que eu não estou conseguindo ajudar um paciente, então tem uma autocobrança aí muito alta, né? Excessiva, mas eu acho que o coração está ali, né? Querendo trazer ali algum benefício e vibrando junto com os pacientes, né? Nos passinhos que eles estão conseguindo dar. Eu acho que essa alegria também, né? No dia a dia, falou, nós vamos dar risada, eu acho que eu tenho, né? Um bom humor, para conseguir aí, né, lidar com as coisas da vida que eu vou contar aqui hoje. Legal. Então a gente precisa colocar um campo aí nesse currículo Lattes, né? De coração, de bom humor, né? Para complementar ali nossas competências, né? Nossas Verdade. habilidades aí enquanto terapeutas, né? Mas que bom que deu certo, né? Pra gente conversar hoje. E muito obrigada por você ter reservado esse tempinho aqui pra gente poder conversar. Eu que agradeço, imagina, estava aqui também no trabalho, mas tirei esse tempo para nós. Muito bem. Então vamos começar o seguinte. Fala pra mim um livro, né, de preferência que não seja da psico, né, dentro da psicologia, mas que você acha assim que marcou sua vida, né, que às vezes a gente pode até indicar, né, pro pessoal que tá nos assistindo aqui, nos ouvindo, porque a gente sabe que psicólogo gosta muito de ler, né? Tudo que a gente vê assim de foto de psicólogo, de vídeo, tem sempre vários livros, congressos, a gente volta abarrotado de livros, né? E esses dias eu tô com um desafio na minha vida, desde o começo do ano, de ler livros que não estão ligados a diretamente uma literatura técnica. Porque eu falo ligada à psicologia, todos estão, né? Porque a Exato. psicologia permeia tudo, né? Eu, mesmo lendo esses outros, eu acabo encontrando ali algumas questões. Mas você tem, Andréia, algum livro que você pode falar para nós? Tenho sim. Eu não tenho ele físico, mas eu Uhum. trouxe até uma imagem dele aqui para mostrar para vocês. E esse livro, né, eu tenho uma história de vida, assim, uma mudança na minha vida aconteceu,
né, por conta desse livro. Mas só que é um livro de autoajuda, né, também, né, Sem na problema. época. Eu trouxe, olha, é um livro muito antigo, não sei se vocês conseguem ver daí, Dá pra ver? Dá pra ver. dá Dá. para ver, Aham. né? Esse livro aqui, como é que foi que eu cheguei até esse livro? Eu tinha mais ou menos uns 13 anos, né? E ao contrário do que a Mari disse, eu passei a gostar de leituras há poucos anos, assim, né? Depois de começar a estudar, porque a minha infância toda eu tinha muita dificuldade com a leitura, né? Olha Então, só. Uhum. eu tinha muita dificuldade em ler, focar, né, nas coisas. E quando eu pegava um livro para ler, ou que eu tinha que estudar para a prova, eu achava que eu era burra, que eu não conseguia, né, porque eu me dispersava demais. Eu tinha muita dificuldade de retenção de conhecimento, tal. Só que a minha família é uma família muito humilde. E a gente morava num bairro, toda a minha família morava junto. Então, meus avós, os meus tios, né, meus primos, a gente morava nas mesmas ruas, assim. Então, era um bairro de muitos familiares. E eu tenho uma tia, que ela está viva até hoje, que ela era bibliotecária. Então, ela trazia muitos livros para casa, né, para Sim. ler, para ela mesmo ler e para se a gente quisesse ler, né? Uhum. Alguns livros ela trazia, porque tinha muitos livros lá, né, repetidos, e outros ela trazia para ler e devolver. Só que nesse lugar onde a gente morava, tinha um córrego na época que ele não era canalizado, então qualquer chuva que desse, ele enchia e ele transbordava e as nossas Nossa. casas alagavam com aquelas águas. Nossa. Então tinha Uhum. enchente, não é isso que a gente vê na TV. Isso é uma coisa que Sim. eu vivi na minha infância, né? Então Uhum. a água vinha por aqui. Então eu me lembro que Nossa, a Andrei. gente, quando enchia d'água assim, a gente corria levantar os móveis, né, para não poder pegar. E eu Sim. lembro Uhum. que uma dessas enchentes que deu ali nas nossas casas foi assim, foi muita enchente. Então assim, foi água que veio até aqui. Então mesmo levantando, não deu para Molhou recuperar tudo. muita coisa. E Uhum. molhou todos esses livros que minha tia Livros. tinha lá numa estante. E ela pôs uma Nossa. caixa na rua lotado de livros. Então, assim, no dia depois da enchente, a gente ia fazendo, né, recolhendo tudo que não dá para recuperar, para pôr fora, né? E eu lembro que eu Sim. passei, assim, na frente da casa dela e vi esse livro lá. Só que ele estava todo cheio de água de chuva, podre, ele estava, né, com um cheiro ruim e tal. Mas por algum motivo ele me chamou a atenção, porque ele tinha uma frase assim: você pode curar a sua vida. E eu falei, como assim, né? Eu achei que fosse alguma coisa relacionada à medicina, porque o meu Uhum. sonho sempre foi ser médica, Uhum. né? Então eu peguei para ler. E quando eu li esse livro, né? E assim, é muito autoajuda. E ele tinha uma coisa legal, que foi a primeira coisa, o primeiro livro que eu li assim. Ele tinha um texto e logo tinha exercício. Então eram parágrafos pequenos, né? Então ele me facilitou a leitura. E como me facilitou, me motivou. Eu disse: "Ah, eu Sim. não lia porque eu, né". E aí eu Sim. comecei a ler. Então esse livro me abriu a cabeça, porque ele falava a história dessa autora, que era uma história que Uhum. passou por situações muito difíceis. Eu me identifiquei, né, e de como ela foi transformando a vida dela, né. E aí tinha exercício de autocompaixão, no coisa. E aí eu lembro que eu falei assim para minha mãe: "Ô mãe, eu quero fazer terapia". Minha mãe falou: "Por quê?". Falei: "Porque eu quero fazer terapia". E minha mãe: "Mas você está com algum problema?". Mas eu tinha lido no livro que era bom a Uhum. gente Vou fazer fazer terapia. terapia, né, e eu Uhum. lembro que eu fui com 14 anos para terapia, porque minha mãe tinha convênio lá no trabalho e eu pude ir para Uhum. terapia. E quando a terapeuta Sim. me perguntou: "O que é que você veio fazer na terapia?", eu falei: "Ah, eu li Estava um livro que escrito diz que lá. é bom". É. E ela riu, porque ela falou assim: "Eu não acredito". Eu falei: "Ai, falaram que é bom e eu quero fazer". Né, e nunca Uhum. mais eu parei de fazer terapia na minha vida, mas a minha leitura da vida, eu tinha esse livro até bem pouco tempo, mas como ele pegou água da chuva, ele estava, né, as páginas foram soltando ao longo do tempo e eu acabei, né, descartando esse livro. Eu comprei um outro livro, mas aí a capa já era outra e emprestei para uma pessoa que não me Não devolveu, então por devolveu isso não mais. não pude Você não tem o trazê-la. físico. Não, Entendi. Nossa, que interessante, né, André? E aí a gente fica sabendo de várias coisas da sua vida também. Né, como que o livro carrega muitas histórias. com Né? certeza. A sua tia, bibliotecária, então a referência do livro dentro da sua casa, essa Super. infância que você teve aí, né? Que provavelmente te trazia ali uma ansiedade também, né? Com Chuva, certeza. corre e perdem coisas, né? E a tristeza que tem
diante sim. de tudo isso, e você encontrar, né, nesse livro ali, vou fazer terapia e tudo mais. E você sabe que teve uma vez que eu ouvi que só nós brasileiros, eu não sei se isso é verdade, mas eu ouvi algum psicólogo, se não me engano foi o Akin, a gente vai até trazer ele aqui, ele falou que só nós brasileiros que temos preconceito com essa questão de autoajuda, mas que em Já outros países é muito tranquilo falar ali um livro de autoajuda. Hoje que a gente meio que que no Brasil que a gente meio que torce o nariz pra falar, é. autoajuda, né? É, mas diz que é bem tranquilo, assim, essas leituras em outros países. A gente, brasileiro, complica tudo, Olha, né? para mim foi maravilhosa. Eu nunca vou, Então, né, assim, torcer o nariz para autoajuda, porque isso. dependendo do momento, dependendo das pessoas, né, onde ele chega, eu acho que pode Uhum. ser transformador, como foi para mim. Então, Transformador. eu acho que, Exatamente. né, tem um contexto Exa onde ele cabe. exatamente, não é só, né, a, essa história, né? Igual é tudo que tá ali, né? O momento, né? Então, às vezes, se você lê esse livro novamente nesse momento da sua vida, é outra Andrea que vai fazer a leitura também, né? Que Certeza. legal. Muito, muito bacana. Vamos lá, então, Andrea é psicóloga. Ah, você me falou esses dias que é 30 anos? Faz 30 anos que você é psicóloga? Que você falou aquele dia na supervisão? Quase. Eu Faz 30. tenho vai fazer 20. Eu me formei em 99, no comecinho de 99, Olha que 98 para 99. coincidência. A Jana também se formou em 99. É, Estamos eu também, no conversando. meio de em julho de 99 eu me formei. Uhum. Então já vou fazer quase 30 anos, né, tenho 27, 28 anos vou fazer. Tô fazendo, Nossa, né, 28 anos bastante eu tempo. acho. E aí você falou ali pra nós que se você, né, que você queria fazer medicina, né? Mas então que se você não fosse psicóloga, você gostaria de ter sido médica? O meu sonho com a psicologia, o meu encontro foi com as leituras, foi fazendo terapia, era uma coisa que eu gostava de fazer Uhum, para mim, né, como um benefício para mim, mas não era a minha primeira opção. O meu sonho, porque assim, como eu contei, eu vinha de uma família muito humilde, né, uhum, e o meu pai, essa minha tia também era irmã do meu pai. Os irmãos mais velhos do meu pai, era o meu pai, uma tia, e ele tinha um irmão caçula que tinha uma diferença de idade muito grande. Então o meu pai, ele não pôde estudar, a minha tia também estudar que eu digo assim, fazer uma universidade, eles terminaram os estudos com muita luta naquela época, porque eles começaram a trabalhar muito cedo, muito naquela cedo. época você trabalhava com 10 anos, 11 anos, Uhum, né. sim. E o meu tio caçula teve a op meu avô era pedreiro, né, Uhum, e o meu tio caçula teve a oportunidade de fazer esse curso de medicina. E eu tinha muita afinidade com esse meu tio, porque ele tinha pouca diferença de idade de mim, então a gente estava uhum, sempre junto, saía junto, e ele tinha um coração de ouro. E quando ele se formou em medicina, ele começou a abrir portas para os outros, né, para os outros sobrinhos. entendi. Então assim, eu falava: "É medicina, né, Uhum, quero fazer, e eu quero ajudar as pessoas". Então o que que eu fui fazer? Fui estudar, e quando eu estudava em escola pública, eu sabia que a minha jornada ia ser super difícil, né. sim. Fazer, fui estudar, eu cuidava eu Uhum, tinha assim, a minha mãe era separada na época, então ela tinha 2 empregos. Então, né, ela trabalhava e eu ajudava ela cuidando da casa e da dos meus casa. irmãos, Sim. né. E eu também tinha uma irmã que tinha muita diferença de idade, 13 anos de diferença, Nossa. Uhum, né, 12 anos, para falar a verdade. Então, quando a minha irmã nasceu, eu tinha 12 anos, mas eu já tinha um irmão mais jovem que eu também cuidava dele. Então eu não tive oportunidade de trabalhar fora de casa uhum. logo cedo, porque eu tinha que cuidar dos meus irmãos, Para sua né, mãe poder trabalhar. e poder trabalhar. Então eu Uhum, estudava em escola pública, voltava para casa para cuidar dos meus irmãos, levar meus irmãos para a escola, fazer tudo. E aí eu lembro que quando eu prestei um vestibular, imagina, para medicina, né, o meu pai ficou todo alegre, porque assim, se o meu tio pode, por que que ela não pode? Né, sim. só que assim, eu não tinha esse hábito de estudo, de leitura, porque eu tinha muita dificuldade, né, Uhum, com isso. Então, eu fui fazer cursinho, e fui fazer cursinho e fiz 1 ano e fiz 2 anos. No terceiro ano de cursinho, eu passei no vestibular de medicina no Rio de Janeiro, que era na mesma uhum, faculdade que meu tio havia feito. Né. sim. Só que o que que acontecia? Os meus pais incentivavam demais que eu fizesse, só que a gente Aham, não tinha recurso para fazer, uhum, né. Então também para eles era um sonho, só que era uma sim, ilusão ali, porque assim, eu sim, não tinha ou eu entrava numa faculdade pública, eu não tinha como fazer. Só que na sim, minha cabeça, né, eu não tinha essa percepção,
né, então Uhum. eu fiquei fazendo cursinho, a trancos e barrancos ali, e quando eu consegui passar, eu passei numa universidade super longe, em outro estado, ia ter o custo além da universidade, né, A de um moradia, aluguel, tudo. e aí, né, quando eu passei no vestibular, falei: "Não vou poder fazer", Não vai poder fazer. né. Sim. Mas, como eu já fazia muitos anos terapia, né, porque daí eu já tinha 18 anos Sim. aí, quase 19 nessa época, eu já fazia terapia desde os 14, eu sempre fiz e continuei fazendo, porque eu adorava, eu sempre colocava a psicologia como segunda opção, porque já era uma coisa que me chamava mais Chamava atenção, atenção. né. Sim. Então eu entrei, em medicina, mas depois logo eu já entrei em psicologia, então eu entrei, não pude fazer, mas já entrei em psicologia e fui cursar psicologia, e aí fui na psicologia, gostei, né, porque, assim, era a opção plausível, essa sim eu conseguia fazer naquele contexto, e aí eu fui dar encaminhamento nos estudos, aí eu fui estudar. Sim. Olha que interessante quando você estava falando, né, André? Eu acho que isso é uma característica sua. E você vai me dizer se você às vezes ouviu isso de outras pessoas também. Você falou que o seu tio foi e abriu portas e que você queria fazer também para abrir Sim, portas, né? Tanto para ajudar seus pacientes, sim, né, como médica, mas também para ajudar os seus familiares, né, de uma família sim, mais pobre e tudo mais. E eu lembro que recentemente, né, quando você me convidou, né, para falar, você queria que eu falasse do questionamento socrático, né? Até por considerar, né, sim. que eu sei falar de questionamento, que eu gosto e tudo mais. Mas eu lembro que a sua fala foi: eu quero te ajudar a divulgar a mentoria. Você falou assim, né? Quero te Verdade. ajudar, né? Então acho que talvez as pessoas devam até reconhecer isso em você, né? Como uma pessoa que realmente gosta de ajudar e de abrir portas, né? A Andrea Sim, é a sim, pessoa que sim. abre portas, né? Sim, eu acho que sim. É uma coisa, eu Né? falo que assim, Uhum, né, sempre que eu vou fazer alguma coisa que eles me pedem, né, às vezes eu vou participar de algum podcast, ou eu faço alguma matéria, né, para uma revista aqui da minha região, do interior de São uhum. Paulo, eles pedem para eu fazer uma mini biografia, né, e eu sempre coloco lá, né, que um dos meus valores de vida é cuidar, ajudar e amar. Então, assim, eu faço comportamentos que me levem em busca desses Perfeito, que valores, lindo. então eu vou Uhum. seguindo aí esses passos. A psicologia também me dá essa oportunidade de cuidar, Sim, ajudar e amar. dá mesmo. E é nítido isso. Como que a gente vê, né? Uhum. A Andrea estuda muito, se dedica muito e tem muita preocupação com o desenvolvimento, né, dela para a Uhum. qualidade dos atendimentos. Então, esse seu cuidado fica muito claro, Andréia. Acho que eu Sim, sim. percebo, com certeza seus pacientes devem perceber também, né? Porque fica Ai, obrigada. bem evidente, tá? Mas aí vamos lá, uma perguntinha aí. Tudo lindo, maravilhoso, psicóloga, mas assim, já deu aquela vontade de falar: ai, chega, psicologia não é pra mim, eu não quero, eu acho que eu vou viver na praia vendendo coco, não sei, fazendo colarzinho de miçanga, quero liberdade, não quero mais esse negócio de psicologia. Já aconteceu, André? Olha, não aconteceu, recente, mas eu acho que agora no momento que eu tô de vida, né, mais velha, assim, e tem horas que porque assim, né, com esse perfil que eu tenho, né, esse perfeccionismo aí também, de querer estudar, de nunca achar que tá suficiente, às vezes, né, as minhas crenças mesmo, né, eu me dedico demais, então eu tenho um prejuízo significativo, né, na minha Uhum, vida, às vezes na minha vida pessoal, na minha vida, de saúde mesmo, né, porque eu fico, sim. né, muito focada nessas coisas, então tem hora que eu falo: "Ai, acho que já tá bom, acho que eu já tô na hora de me aposentar", né, mas não é por conta da psicologia em si, por conta, às Uhum, vezes, de um cansaço mesmo. E eu acho que tem a ver com sim. a minha história de vida também, né, porque como na minha infância, no começo do meu casamento, eu não tinha a oportunidade, por exemplo, de viajar, de fazer coisas, né, hoje eu tenho essa oportunidade, então eu Sim. falo: "Acho que eu quero viver, eu quero fazer essas Uhum, coisas". Então quando eu sim. penso, às vezes, em desistir, não Uhum, é só pela, né, pelo esse trabalhão, mas é para viver outras coisas, mas eu nunca sim. consigo. E eu também tive uma outra, fase da minha vida que eu morava na cidade de São Paulo,
né, eu me casei lá, né, com uma pessoa que é muito conhecida, a minha família dele é a mesma, então a gente viveu junto a vida toda. Mas quando eu fiquei grávida do meu segundo filho, a gente resolveu sair de São Paulo, porque eu morava num Uhum, apartamentinho bem pequenininho, e aí não ia, nos caber, nos acomodar. Eu falei: "Eu preciso uhum, comprar alguma outra coisa". E eu falei: "Ai, uhum, vamos para o interior?", né, e a uhum, gente passeou aqui por Bragança e eu quis vir morar aqui. Então, na fase que eu vim morar aqui, a minha vida deu uma, assim, uma reviravolta, porque, assim, eu saí da minha cidade, né, eu já uhum. não trabalhava mais, eu tinha uma criança pequena, eu estava gestante, né, de outra criança. Eu comprei uma casa em construção, em obra mesmo, sem porta, sem e fui morar lá dentro. Então, assim, eu ficava com os meus filhos, tinha pedreiro dentro, eu não tinha como Nossa. sair para trabalhar, eu não Uhum, tinha rede sim, nenhuma de de apoio, apoio. né, porque eu Uhum. não tinha como pagar alguém para me ajudar e também não tinha família próxima, né, como também Para não poder tinha em São Paulo, deixar. Uhum, para poder sim. deixar. Então eu fiquei alguns anos sem trabalhar, cuidando dos meus filhos, né. Então, assim, eu acho que eu tive esse respiro aí, né, do trabalho da psicologia. Eu tinha Psicologia, sim, outra vertente de trabalho, né, que era no sim. cuidado, na casa, tal, 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 mas eu dei um respiro aí. Então, assim, quando eu Uhum. penso hoje em desistir da psicologia e vender coco na praia, e não é nem vender coco na praia, eu quero é ficar sentada na praia. Na praia. É, Aproveitando a praia, né. é, Entendi. Porque você a atriz que estava atuando ali era outra, né, no palco da vida, exatamente, naqueles anos, né. A exatamente, é. mãe, a A esposa, né, mãe, tinha esposa, outra filha, a né, eu quis. filha. Exatamente, interessante. Viu, já teve alguma sessão que você saiu da assim, ou às vezes em outro trabalho, né. Você trabalhou só com clínica ou você já trabalhou com outras coisas? Só com clínica? Logo que eu me formei, eu fui trabalhar direto na clínica, né, eu já Uhum, saí da faculdade com consultório, com as amigas já com consultório na época, né, sim. inclusive eu tinha estudado numa região que era muito longe de onde eu morava, então, para eu Uhum. ir para a faculdade, eu levava, assim, 2 horas e meia Nossa, para ir, 2 horas e meia para voltar. pra voltar. E Aham. onde eu morei, depois que eu casei, né, porque eu terminei a faculdade, eu já estava casada. Uhum. E também era muito longe. E eu resolvi abrir o meu consultório na porta da universidade, então a universidade era de um lado da rua, meu consultório era no outro, né. Então eu já fui fazer clínica. Quando eu parei de trabalhar em São Paulo para, né, cuidar do meu filho e Um filho. mudei para cá, eu fiquei sem trabalhar. E aí eu recebi um Uhum. convite de uma amiga, né, que eu fiz uma rede de amigos aqui e tal, por conta dos meus filhos, que eu ia levá-los na escola e acabei Sim, conhecendo muitas sim, pessoas, né. Como eu sim. estava nesse papel de mãe e tal, ia levar no futebol, ia levar não sei na onde, então Uhum. eu acabei, tendo essa facilidade, né, de conhecer mais pessoas aqui. E uma dessas minhas, amigas, ela ia assumir um projeto aqui na minha cidade, né, que ela faz parte de uma ONG, que faz trabalho aqui de cuidados, né, de uma instituição de acolhimento para adolescente em vulnerabilidade, né, em alta vulnerabilidade. Então é Uhum. crianças que estão, né, recolhidas ali, né, amparadas pelo conselho tutelar, que saem da guarda, né, da família nuclear ali, né, por alguma denúncia ou por maus tratos ou, né, alguma situação ali de abuso que o Ministério Público, tira, né, esse poder Sim. temporário dos pais para ficar em abrigos. Então eu fui ser a psicóloga nessa instituição de acolhimento, mas eu nunca Entendi. tinha tido essa experiência, então fui Experiência. estudar um pouco de psicologia social, até porque o trabalho era outro, a gente não podia atuar, né, como Fazer psicóloga psicoterapia. clínica, Sim, né, sim. mas esse meu perfil, gente, ia para todo lugar, né, então do mesmo jeito que eu fazia esse trabalho de entrar em contato com as famílias e, né, fazer reuniões, né, com o juiz, com o promotor da infância, tal, eu no abrigo onde eu trabalhava, né, eu era conhecida porque, assim, a Andreia chegou, então eu ficava tanto no masculino como no feminino, então eu chegava, as meninas já vinham, né, porque eu levava bolo e eu cozinho, então eu levava bolo, eu levava iogurte, eu ajudava elas a arrumar o cabelo, sabe, essa coisa? Então eu tinha uma proximidade, então eu acho que isso também facilitou o nosso Uhum. vínculo,
né? Então, sim, quando eu propunha alguma coisa, um retorno, e elas me contavam da dificuldade. Então, assim, não era terapia, mas esse contato era muito terapêutico, sim, sim, né? sim, E entendi. eu consegui ali, né, entender muito aquela situação que elas vivenciavam ali, mesmo os meninos, né? Eu achava mais difícil trabalhar Masculino. com o masculino, porque também tinha uma questão de alguns, né, não todos, mas alguns que já tinham envolvimento no crime, né, Uhum, com droga, com tráfico, né, então em mim gerava, né, um medo, uma preocupação a mais ali. sim. Mas no trato, na lida, né, eles também geralmente às vezes eu estava sentada na minha sala, quando eu via tinha um batendo na minha porta: "Posso sentar aqui com você?". Então eu trabalhava a tarde toda com ele sentado lá comigo e outro na janela, porque eles queriam Uhum. ficar comigo, me contando histórias, As né, assim, então, coisas, sim. eh, Tinha o foi um vínculo, né, trabalho estabelecido. sim, Sim. sim. Então esse foi o primeiro trabalho, né, depois que eu retornei aí desse tempo que eu fiquei afastada, então eu fiquei 3 Pós-maternidade, pós-maternidade, né, longa, dessa licença essa licença longa maternidade. maternidade, isso foi em Aham. 2014, Uhum. mas também, ó, pra você ver, né, como a nossa história de vida. Nesta época, eu aceitei, começar por esse trabalho, porque na época eu vivia uma vida mais tranquila, meu marido já tinha se estabelecido melhor financeiramente, né, então os meus filhos já tinham uma qualidade de vida, só que o meu pai adoeceu. E adoeceu assim, a minha família toda é cardíaca, mas o meu pai teve um infarto. E ele teve um comprometimento tão severo que ele não podia mais trabalhar. E o trabalho que meu Nossa. pai fazia era um trabalho muito pesado, porque ele Uhum. comprava pneu de caminhão, de trator, para recapear, eu acho que é assim que fala, recauchutar, para Eu não revender. sei. Então era Uhum. levantando peso, né, então ele não podia mais trabalhar, porque ele só tinha 30% do coração funcionando Meu e o Deus. pulmão dele não, né, então eu voltei também a trabalhar para poder ajudá-lo financeiramente, Sinceramente, entendi, né, então eu entendi. voltei assim: "Ah, eu vou voltar, Uhum. qualquer Sim. trabalho", né, então foi um start para eu voltar também. Mas quando eu saí desse trabalho, o bichinho da psicologia clínica já estava, né, mexendo comigo novamente. Aí foi quando eu fui fazer os cursos, 2018, Se 2000, atualizar. 2018, Uhum. me atualizar, e foi onde eu conheci a TCC, porque até então eu não Da conhecia terapia cognitiva, psicanálise só, né? só psicanálise, né, tanto que eu fui fazer uma especialização depois que eu saí da faculdade em psicoterapia psicodinâmica breve. Né, que Sim. é, né, nessa vertente. Então, Nossa. assim, e aí foi que eu comecei a conhecer a terapia cognitiva, foi Sim, nessa época. sim. André, olha que interessante, né? Teve uma vez que eu fiz um curso com a dona Sudok e ela falou um negócio que eu achei bem legal. Era sobre formação de terapeutas, né? Era sobre supervisão, coisas do tipo. E ela falou, olha, como o nosso público, né, os psicólogos, eles são, grande maioria, mulheres, e a gente tem esse papel, né, instituído culturalmente, socialmente, de cuidar, né? Então vai chegar um momento da vida, né, que vocês vão estar supervisionando suas terapeutas, né? Que elas vão estar com outros problemas, né? Sempre problemas, não vamos colocar problemas, né? Mas situações de vida, né? Então, Sim, se você está atendendo, supervisionando, pode ser que elas estejam gestantes, vai ter um casamento, o filho nasceu, filho é, doente, pai que adoece, tem que trazer o pai, né? Então, isso acaba. A gente não pode deixar de considerar isso como um fator estressor para a gente poder sim, colocar sim, ali dentro do olhar global que a gente tem que ter, né? Então você falou isso, é realmente isso. Então, parou, por quê? Filho nasceu, parou, por quê? Não, voltou, porque pai adoeceu, preciso exato. trabalhar. Então, assim, como que às vezes os nossos papéis, né, eles vão sendo muito moldados pelas necessidades que a vida, né, vai nos colocando e a gente vai atuando conforme a gente necessita ali, né? Então é bem interessante. Mas aí, pensando, né, tanto nesse trabalho com esses adolescentes, né, e o trabalho que você teve na clínica, tem alguma vez que você atendeu, que você se recorda, assim, que te marcou mais, que você terminou e falou assim, gente, quem precisa de terapia agora sou eu, depois disso? Já teve alguma situação que te abalou? Não precisa, de repente, contar, né? A situação tem toda uma questão de sigilo, mas que você falou, bom, agora deixa eu
ou voltar para terapia ou fazer uma sessão de urgência, uma sessão extra que eu preciso falar? Aí teve sim, Mari. E assim, né, eu digo que comigo nada é muito fácil, né, então, Uhum. quando eu abri esse consultório em frente à faculdade, Faculdade. né, além do consultório, eu me disponibilizei de continuar atendendo, né, gratuitamente lá na clínica da escola, para poder ajudar, né, Os na lista de universitários. espera, Uhum, era muito grande, uhum, né. E como eu lembro que na época eu levei minha irmã para fazer terapia lá, é tudo gratuito, né, naquela época era tudo gratuito, não sei se hoje em dia também é assim. Então uhum. eu falava: "Não, eu preciso, né, retribuir aqui", para Contribuir, mim também era uma oportunidade de aprendizado, porque aprender. daí eu ia ser Sim. supervisionada. Então os meus supervisores clínicos, né, eles acabavam me encaminhando pacientes. E aquilo que não Uhum. dava para o pessoal que estava lá na clínica atender, geralmente Passavam para vinha para você. mim. Só que Uhum. assim, né, era sempre casos muito graves. E eu me lembro que o primeiro atendimento que eu fiz fora particular, que eu recebi assim, era o caso de um paciente, né, que tinha uma questão relacionada à pedofilia. E assim, quando ele me contava na sessão, né, eu lembro que eu ficava angustiadíssima, eu chorava, eu falava, eu sentia raiva, para falar a verdade, Sim, dele, sim, sim, né, sim, eu sim. sentia muita raiva nesses momentos, né, e aí eu conversando com a minha supervisora, eu falava: "Eu quero, não quero atender, eu não quero atender", e ela dizia: "Andréia, você fez 2 sessões, você só fez 3 sessões, né, vamos tentar", eu falava: "Ai, mas eu não estou preparada para atender isso", mas eu acho que na interpretação dela era assim, eu não estou preparada, né, profissionalmente, eu não tenho uma expertise, eu Uhum. não tinha Sim. mesmo nenhuma Uhum. expertise para atender, né, esse tipo de demanda, mas eu acho que era uma coisa que não dava para mim, sabe, era Entendi. assim, Uhum. era muito pesado para mim. Então eu saía Uhum. desses atendimentos, né, e eu lembro que esse atendimento era o meu primeiro atendimento da manhã, então eu saía da minha casa 4h30 para poder chegar nesse lugar onde eu tinha clínica, que era na Chácara Uhum. Clabin, ali no Ipiranga, para atender 7h, né, então assim, eu não dormia à noite, eu tinha que sair de madrugada, eu ia o caminho todo pensando: "O que que eu vou fazer se essa pessoa me falar que, né, que repetiu isso, que fez tal coisa", então tinha uma questão, relacionada à questão ética também, né, Sim. de se eu poderia não fazer uma denúncia ou não, então assim, foi um caso que me marcou Muito demais, né, que eu tenso, né, saía muito Andréia? tenso e eu Você tá contando chorava. aqui, eu tô ficando tensa só de você contar, me Exato. imaginando nessa E eu situação. tinha 21 anos, Meu 22 anos, Deus. né, Uhum, então assim, sim. também não tinha, né, essa expertise e eu falava: "Não, acho que essa psicologia aqui não é para mim", né, e eu falava: "Eu Uhum. acho que", né, porque lá na clínica escola não aparece isso pra gente Não. atender, né, não aparece, porque daí eles selecionam, Aham. né. Mas Sim. quando veio para mim, eu chorava, eu fiz terapia e muita terapia, eu saía de lá, tinha semanas que eu tinha que fazer 2 sessões de terapia, porque mexeu demais comigo, né, e eu tive que encaminhar esse caso, né, e eu lembro que isso me deu, né, eu até achei que eu estava com um pouquinho de TEPT ali na época, hoje, né, pensando, porque eu não quis mais, eu estava com medo dos próximos pacientes que iam chegar, né, Olha de ser só, pessoas que vinham, né, com alguma demanda, alguma coisa assim, que mexia, me parecida. Uhum. mobilizava demais e eu não ia poder ajudar. E eu já tinha muitas crenças que vinham da minha infância de que eu não era boa, que eu não ia dar conta, que eu não ia Uhum. ser suficiente, e aquilo estava reforçando ainda mais a minha crença, eu não vou dar Sim, conta, eu vou acabar sim. passando tudo isso, Uhum. mas hoje eu vejo que era uma demanda que era muito, né, pesada para mim como profissional atender, eu não tinha nenhuma expertise clínica, né, era um caso que demandava, né, de um profissional mais expertise, eu poderia ter continuado atendendo com uma Uhum. supervisão, com alguma coisa, mas a minha foi um limite para mim, eu não Sim. estava preparada para atender. Preparada para isso, né. Andréia, e é interessante você falar, né, então eu acabei encaminhando, né, porque assim, eu vejo que hoje em dia, às vezes terapeutas que são mais velhos, né, assim, mais velhos não só de idade, mas vamos falar experientes, não é questão de idade, né, mas que são mais experientes, eles têm muito mais facilidade de falar não sei, né, e fazer o encaminhamento, né, então assim, eu ouço, às vezes, vou falar com a Jana, você
não, Mari, essa demanda eu não atendo, eu não sei. Ela fala assim, bem tranquilamente, né? Às vezes vem pra mim, né? Vai fazer 20 anos de formada também, né? Não, não sei, eu não conheço, né? E aí, às vezes a gente vê os terapeutas que são, às vezes, um pouco mais novos, né? E acham que tem que dar conta de tudo, né? E é muita pressão, né? Então, eu acho que é meio libertador, de repente, hoje, pegar e falar assim, não, eu vou encaminhar, porque essa demanda eu não atendo. Você sente isso Exatamente. também? Não, Sinto. isso eu não atendo, isso eu atendo, isso não, né? Não Não, preciso dar conta de tudo, né? não, eu acho que isso é muito mais tranquilo, né, porque eu Uhum, também já tive essa experiência de falar: "Não, eu preciso aprender, eu tenho que atender, eu uhum. preciso a", Tenho que né, atender. e Aham. como era angustiante para mim, como era demandante, né, e como não estava sendo produtivo, porque eu ficava mais Sim. ansiosa, né, gerava mais ansiedade em mim durante os atendimentos, né, com aquela pessoa, que eu não estava inteira ali. Né, eu tinha a história Uhum, do paciente, mas a minha interferindo demais, né, a minha sim. ansiedade, as minhas limitações, a minha Isso. insegurança. Então hoje, além, né, de eu me sentir muito mais livre para fazer essas escolhas, eu acho que também tem essa questão, né, de é ético também, né, você dizer: "Olha, não sei", né, e essa Uhum. pessoa precisa de uma ajuda, e tem pessoas que podem ajudá-la nesse contexto, Que estão muito mais né, preparadas, né? mais preparadas, que Uhum, gostam de atender essa demanda, né, uhum. ou, né, que não tem as mesmas restrições que eu Isso tenho, que eu tenho. né, com Isso. essa demanda. Então Exatamente. eu tenho, né, alguns tipos de demanda, transtornos que eu não atendo de forma Uhum. alguma. Uma vez eu fiz supervisão com o Ramiro e ele falou pra mim assim: parabéns por você atender esse caso, porque eu não atenderia. Uhum. Porque quando vem pra mim esse tipo eu encaminho, né? Eu falei, cara, uma referência pra nós, né? E ele É, maravilhoso. poder falar assim, né, que não atende e que encaminha. Então eu acho que até pra quem estiver escutando a gente, né, e assistindo também, que for mais jovem, também pensar nessas questões, né, Uhum. de que igual você falou, é ético, além de tudo é ético, né? A gente fazer esse encaminhamento, né? Mas pensando assim, né, nos nossos pacientes, fala pra mim, Andréia, já que falamos, já fomos pra terapia por causa do paciente, né? Mas já teve algum aprendizado que você teve na sua vida numa relação com o paciente que você carrega pra sua vida, assim? Você poderia, de repente, Muitas, compartilhar uma mais, assim, especial muitas, que você muitas. aprendeu? Uhum. É, eu tive uma experiência, eu tive muitas, né, mas eu tive uma experiência com uma paciente que, com 2 pacientes, né, eu lembro que na época, nós estamos em 2025, 25. né, em 22 o meu pai acabou falecendo, ele teve um outro, uma questão cardíaca mesmo, e acabou falecendo. E eu lembro que na época, né, eu atendia e eu achava que o nome do meu pai era um nome, assim, não era comum, né, nenhum dos filhos da dos meus avós, né, por parte de pai, tinha um nome comum. E eu tinha um paciente que tinha o mesmo, ele tinha o meu pai era o nome próprio dele, né, o primeiro nome, mas eu tinha um paciente que tinha um sobrenome, né, muito que igual o do meu pai. E Uhum. eu lembro que quando ele soube, né, que eu tive que adiar todos os meus atendimentos, porque meu pai morreu de uma forma súbita, assim, né, inesperada, e eu lembro que quando eu voltei, ele perguntou para mim: "Como chama o seu pai?", né, e eu contei, e ele falou: "Ah, eu tenho esse sobrenome". Né, "E você sabe da onde vem, né, essa etiologia desse nome?" Eu falei: "Eu não". "Ah, eu vou te contar, posso te contar?" E me contou, e ele deu uma aula para mim sobre aquilo, né. E eu naquele momento eu percebi que aquele paciente, né, ele tinha ali, um ponto tão positivo, tão forte, que ele gostava de estudar, ele gostava de ler, ele se interessava em saber o porquê das coisas, que, né, eu também é uma coisa que me instiga, mas ele gostava de saber a história por trás das coisas, né. Então naquele momento da minha dor, né, ele estava ali de uma, né, super empático, né, trazendo para mim uma informação que eu acredito que ali naquele momento, além dele já ter esse conhecimento,
né, ele não sabia, mas ele quis de algum jeito me alegrar ali, sabe. Então, assim, foi um aprendizado para mim, foi uma oportunidade de eu explorar com ele esse ponto forte que ele Forte tinha, dele. Uhum, dele, sim. né, Aham, e que isso sim. me gerou um aprendizado muito grande. E um outro aprendizado também que eu tive, né, com relação a isso também, essa sessão com uma outra paciente, né, que também era uma paciente mais velha, tal, que logo em seguida ela teve uma perda também na família, né, e a forma como ela lidou com este processo, que para mim era muito mais complexo, eu lidei com o luto de uma forma mais complexa, Hum, né, e ela estava vivenciando aquela dor, mas com uma outra perspectiva. Então, para mim também foi uma oportunidade, né, de passar pelo meu processo complexo de luto, de uma forma diferente. Então eu aprendi muito sim. nesses 2 casos aí, relacionados ao A luto. luto. Sim, com É. certeza. Que interessante, né, André? E essa Aham. parte dos pontos fortes, que bonito, né? Poder reconhecer isso no Exatamente. paciente, isso é muito, muito legal. E ele poder, de certa forma, retribuir, Sim, né, a empatia que você teve com ele, né? Muito, muito sim. interessante. Muito bom. Ó, então nós vimos algumas coisas relacionadas à psico, né? Então, os pacientes, de repente ali uma questão de terapia que a gente precisou ali por causa dos nossos pacientes, o que você faria. E agora eu queria que você contasse para nós, um pouquinho para quem está nos ouvindo, igual eu falei, né? Nós somos atores nesse palco chamado vida, né? E aí tem outros papéis que você desempenha, né? Tem algum hobby que você tem que ninguém imagina que você tem? Se você contar aí pra nós, as pessoas vão falar: Nossa, a Andrea tem esse hobby. Olha, eu acho que as pessoas descobriram esses dias aí, esse hobby que eu tenho, que ninguém Ah. sabia que eu tinha. Eu adoro, mas é assim, é uma coisa muito restrita, é um hobby que eu tenho, mas muito restrito ao ambiente da minha casa, ou da minha casa da minha irmã, né, eu não me sinto à vontade Ah, para eu já fazer sei o isso. que que é. Mas pode falar. É cantar, eu adoro Cantar. karaokê, né, então assim, eu adoro cantar no karaokê. Então outro dia eu postei, né, um vídeo cantando com a minha irmã, mas eu adoro cantar no karaokê, Cantar. E o gente, que que eu você adoro. canta, Andrea? Ah, eu Evidências, Evidências, né, Chitãozinho e Xororó que eu adoro. Chororó, Eu canto tudo, Mari, é por isso que as pessoas não acreditam, né. Eu pintura canto até íntima. não, TT Espíndola, eu adoro cantar, né, acho que não é dessa época, é da minha época, lá dos festivais, É né. sim. Ah, Então eu canto de tudo, que tocar lá né, que minha irmã coloca, meus sobrinhos, meus filhos, então na minha casa eles sim, acabam cantando, né. cantam. Mas o que Uhum. eles cantarem lá, aparecer a letra, eu falo: "Ah, eu sei essa música, essa letra". Ah, eu canto tudo. Eu adoro, eu acho que é esse fato, né, de poder ali se expressar, né, sem, sei lá, muitas amarras, assim, eu me sinto livre ali cantando, e eu me divirto, porque eles riem de mim, né, e eles acham assim: "A minha mãe é muito doida", né, os meus filhos, né. O meu marido então, ele fala: "Ai, Sim, Andréia", sim. e se eu tomar uma taça de vinho então, aí acabou. Eu subo Uhum. até na cadeira para cantar no karaokê. Ele fala: "Você vai cair, além de dar vexame, você ainda vai cair, quebrar a perna, me dá trabalho", ele Meu fala. Deus, Eu falo: ai meu "Não, eu Deus. quero cantar em cima da cadeira". Deixa cantar. Eu Deixa tenho a mulher cantar. Eu acho que o Rafael tá descobrindo agora esse negócio de vergonha. Teve um dia que ele me viu cantando também no videokê. E ele veio e falou assim pra mim: Mamãe, eu tô sentindo tanta vergonha de você. Ai, Mari, essa é uma Eu tô constante na minha sentindo vida, tanta viu. vergonha de você. Eu falei: Credo, filho. Ele é, mamãe. Tô sentindo uma vergonha. Aí depois ele foi cantar lá. Eu falei: Filho, mamãe achou lindo você cantando. Aí ele ficou meio pensativo, assim, né? Porque ele veio e falou que tava com vergonha e eu achei lindo, né? Fica aí a Aham. reflexão, né? Exato. "Ô mamãe, olha, será que tá demais, né, será Será que que tá como é que tá?". demais? Entendi. Mas eu, Maria, esse meu lado, assim, né, que você falou, esse lado engraçado, Engraçado? são poucas pessoas que conhecem, Conhecem. né, porque, Sim. assim, eu, no contexto social, eu digo, né, na minha Uhum. família não, as pessoas me conhecem um Sim. pouco mais, mas num contexto social,
né, como eu sempre tive muito, uma questão que veio da minha infância, eu sempre fui muito estabanada, Uhum, atrapalhada, de cair, de fazer coisa, né, quando eu falo: "Eu passo vergonha todos os dias", é uhum, porque de fato eu passo, sim. né, eu lembro muito da história de como a É uma gente se conheceu, exposição né, diária, né. diária, então eu tenho medo de falar, sabe, de Uhum, sair falando, porque se eu ganhar uma uhum, intimidade, bem, eu saio falando, contando, porque a uhum, minha impulsividade, né, e depois eu fico: "Pra que eu fui", né, então eu tenho medo muitas vezes, a minha ansiedade, né, de alguma maneira ali me protege ali de algumas coisas, então em determinados contextos eu sou muito quieta, né, eu escuto sim. mais, então as pessoas têm essa ideia de mim, né, de Uhum, que eu sou sim. quieta, controlada, Vixe, Andréia, ponderada. agora o povo de Bragança vai saber Sabe? seu É, segredo, vai meu saber que segredo você é, canta no karaokê. mas é que eu canto no nossa senhora, né, em alguma festa, se alguém me chamar para cantar, eu não sei, né, talvez eu vá Agora ter você que vai ter que cantar. cantar, não vai ter jeito. É. Ô, Andréia, tem algum curso? Então, estamos sabendo aí do cantar, né, no karaokê. Tem algum curso que você fez fora da psico, mas que você acha que te ajuda bastante dentro da psicologia? Curso rápido, mentoria, alguma experiência, às vezes, que você teve, assim, mais de formação, que você fala, nossa, isso me ajuda aqui hoje. Ai, Mari, eu não me lembro. Não lembra? Eu não me lembro, porque, assim, as coisas que eu acabei me envolvendo, né, pra estudar, fazer um curso, assim, precisava ser algo que me Uhum, chamasse muita atenção, né, para eu uhum. poder manter, ter essa Se engajar. esse engajamento. Então, porque assim, a meu histórico era de tudo que eu começava eu largava, Parar. né. Sim. Eu acho que sim, eu fiz agora pensando nisso, né, eu acho que isso me ajudou um pouco numa questão, por exemplo, de eu fiz balé quando eu era Uhum, criança, eu fiz 11 anos de balé clássico. uhum, E o balé clássico, eu acho que me ajudou um pouco com essa questão da exposição, porque eu tinha que dançar no teatro, fazer apresentações, né. E uhum. como eu era muito estabanada, muito, né, então eu tenho uma pessoa na minha família que falava assim para mim: "A Andreia, ela é tão delicada quanto um elefante numa loja de cristais". Então você imagina, né, onde eu passava, o rapaz aqui Ai, do ai. estúdio sabe, eu vou passando e derrubando a luz, derrubando, né, então até hoje eu tenho isso. Gente, segura a iluminação que a Andrea chegou. Chegou, qualquer coisa, né. Então, dançar o balé clássico para mim era, assim, é uma coisa porque era um momento ali da apresentação, onde eu conseguia, né, fazer os movimentos e eram coisas muito rígidas, né, movimentos delicados, mas eu tinha que treinar muito, então eu conseguia fazer uma apresentação ali sem errar, sem quebrar nada, sem então isso de alguma maneira me ajudou também ali, né, entender do foco que eu precisava ter, da repetição, da constância, né, então o Uhum, balé clássico de alguma maneira me ensinou ali que para eu ter um resultado, né, e acho que isso em qualquer área da nossa vida, a gente precisa ter sim, constância, né, mas no meu constância. caso, né, que tive um diagnóstico muito tardio, né, eu vou fazer 51 anos, eu tive um diagnóstico de TDAH tem uns 3 anos mais ou menos, né, Uhum, inclusive quando a gente se conheceu eu ainda não sim, tinha esse diagnóstico, né, o sim, martelo, tela. mas então eu tive Tava muito investigando, prejuízo, né? estava investigando, né, até Uhum, quando eu conheci a Mari, gente, eu, conheci a Mari como supervisora clínica, né, eu tinha feito um uhum. curso que ela tinha, de conceitualização, acho, na época, eu não me lembro, alguns anos Foi uma atrás. oficina, eu acho. É, uma oficina. E aí eu precisava fazer uma supervisão individual, chamei a Mari. Quando deu o horário da gente fazer a supervisão, eu estava lá com ela na supervisão e tocou a campainha. E eu tocou a campainha e tocou, tocou, eu falei: "Mari, você me dá um minuto que alguma coisa aconteceu". E a minha sorte, pessoal, é que eu estava com o celular em cima da mesa, catei o celular e saí com ele na mão. E quando eu estou atendendo alguma coisa, é outro segredo, eu tiro o sapato, porque eu não sei fazer nada de sapato. Eu só ponho o sapato para sair na rua, do contrário eu vivo descalça. E para atender eu me arrumo e tiro o sapato e deixo embaixo da mesa, e saí na rua. Quando eu abri o portão que saí na rua, o rapaz falou assim para mim: "Eu sou da empresa elétrica e eu estou vindo cortar a sua energia". Eu falei: "Como assim?". "É, você não pagou a conta e eu vou cortar". Falei: "Como eu não paguei a conta?", né, eu já tinha pago, porque eu tinha que ter posto em débito automático, porque, né, eu já tinha esquecido, né, várias vezes estava no débito automático, falei: "Eu paguei, está no débito automático, então me mostra".
Imagina, aonde que eu ia achar a conta naquela hora, né, e a Mari lá me esperando. Só que o que que aconteceu? Eu estava tão desesperada falando como, eu falava: "Pelo amor de Deus, moço, é o meu eu preciso trabalhar, tô cheia de paciente, eu tô numa supervisão, tal, tal, tal", e comecei a conversar com ele, e o portão da minha casa, gente, bateu. Só que a chave Ficou ficou para o lado de trancada dentro. pra fora. Eu fiquei trancada na rua, descalça, Descalça. né, a Mari lá me esperando, e eu na rua, e eu não tinha chave para entrar, o homem querendo cortar a minha energia, eu não tinha o que fazer. A sorte que eu estava com o telefone, eu liguei para Mari, mandei uma mensagem para Mari, falei: "Eu estou na rua descalça, trancada para o lado de fora, meu marido vai vir aqui abrir", eu fiquei lá 1 hora descalça, num sol de 40 graus na rua, andando de um canto para o outro, porque o pé estava fervendo na rua. Meu Deus, que Se desespero. Desespero, mas, né, então essa é uma das coisas que acontecem comigo, que as pessoas nem imaginam, né. E você Sim. falou do Ramiro, na época eu fazia um curso com o Ramiro de treinamento de habilidades de DBT, e ele perguntou, né: "Alguém já passou por uma situação desconfortável aqui?", né, a gente estava fazendo mindfulness, e foi bem nesse dia que eu estava fazendo com a Mari, eu disse: "Olha, eu acabei de passar por uma situação hiper desconfortável", e o homem ficou com tanta dó de mim, o homem da empresa, tanta dó, Uhum. porque ele me viu lá desesperada, trancada pro lado de fora, descalça, ele No falou: "Olha, sol. então vamos fazer o seguinte, eu nem vou cortar a sua energia agora, vê se você consegue aí a conta, eu vou fazer uns outros cortes aqui que eu preciso fazer, e eu já volto aqui para saber". Não cortou a energia Te da deu minha um casa. tempinho ainda pra você resolver. Ficou com Aí que meu dó. marido veio, levou a conta na empresa para falar, não sei o quê, não cortou minha energia. Então, assim, apesar, né, da minha vida toda atrapalhada, eu falo que tem anjos no meu caminho o Uhum, tempo todo, né. Eu uhum. tenho a sorte de ter uma rede de apoio que eu não conheço, que vai me apoiando Sim, aí ao longo da minha sim, trajetória, porque sim, sozinha, ai, ai, ai. sim. E aí a próxima pergunta seria: qual o mico que você pagou na Ai, psicologia? Podemos dizer que seria esse? Pode ser? Entra pode aí nessa dizer que foi lista, esse. né, Ah, do com mico. certeza, Mari, com certeza, com Ai, certeza. Andreia. Com certeza, esse para mim foi o que me marcou, assim, da gravidade das coisas, assim, né, dessas atrapalhadas minha, foi esse, né, porque eu falava: "Não é possível, gente, eu precisava desse horário de supervisão, fiquei trancada para rua, me querendo cortar minha energia", né, fiquei esperando meu marido voltar, a sorte que meu marido mora, né, a gente É mora não, o trabalha jeito na de mesma pra cidade. é a oportunidade para praticar aceitação radical. É de radical. Oportunidade. Né, e assim, fora os micos que eu passo com a internet, com os meus pacientes, com som que Uhum. eu não sei mexer, eu não sei ajeitar, cai a internet, eu falo: "Só um minuto, eu vou chamar os universitários". Aí fecha a câmera, quando os meus filhos estavam na pandemia era mais Verdade. fácil, né, Sim. "Filho, me ajuda aqui, não sei o quê e não sei o que lá", aí o que que eu precisava fazer? Eu atrasava, tinha que continuar atendendo e aí eu ia atrasando. Eu já tenho uma dificuldade de fazer esse encerramento no horário, né, de prestar atenção, porque daí eu entro naquele mundo e eu não presto atenção no horário, gente. Então, né, uma vez eu mandei uma supervisão para a Mara que tinha 1h15, 1h20, ela falou: "O que que aconteceu aqui?" Eu falei: "O quê?" Ela falou: "Esqueci", eu falei: "Esqueci de terminar a sessão, atrasei todo mundo, certo?". Ai, Então, Andreia. tem Gente, muita tá coisa. vendo como que é assim, né? Então a gente consegue ver, né? Que a Andrea tem muitos resultados na clínica, ela tem muitas experiências, mas olha a vida, né, acontecendo, né? E é uma das coisas, inclusive, que eu quero te perguntar, que eu acho que vai casar bem com isso que a gente tá conversando, né? Porque às vezes a gente pode olhar o psicólogo, né, e considerar, né, ah, mas tem que ser assim porque é psicólogo e tudo mais, né? De onde você acha, Andreia, que veio, que começou essa ideia, né, de o psicólogo tem uma cara, né? Ontem mesmo eu tava fazendo a unha e tinha uma moça lá fazendo que era médica e eu tava ali. Aí tudo, mas você acha que ela tem cara de médica? Eu falei, não, ela tem cara de 17 anos, nunca que eu vou achar que ela tem cara de médica. Pra mim, ela é uma adolescente, né? E a menina já era médica. E aí ela tem cara de. Eu acho que ela tem cara de psicóloga, tem cara de centrada, né? Então, a pessoa centrada, né? Eu falei, coitada, que eu finge o bem, né? É. E então, de onde você acha, Andréia, que vem? Você acha que nós, psicólogos, reforçamos um pouco esse estereótipo da psicóloga de óculinho, certinha, Uhum. perfeitinha, de terninho? Você acha que a gente gosta um pouco de estar nessa posição, assim, de detentor do saber, né? Que sabe mais?
Ou você acha que é sofrido para nós psicólogos termos que sustentar isso? Você acha que já tá muito sofrido? De onde você acha que vem isso, assim, de psicólogo ter uma cara? Né? Porque às vezes eu vejo, assim, alguns ensaios fotográficos de psicólogos, né? E aí tá todo mundo de terninho, tá todo mundo de óculos. Esse dia eu até tava provando umas roupas pro meu ensaio. Aí meu noivo falou assim: não tá muito a sua cara, porque tá faltando um tênis. Você só anda de tênis, você não anda Aham, de salto, né? Então, assim, se for pra colocar um terninho, coloca um tênis, porque você só anda de tênis. Inclusive, eu tô de tênis agora. aham. Então, de vem, assim, a gente parece que tem uma hora que tá todo mundo, assim, com a mesma cor, todo mundo de tom pastel, todo mundo de óculos, todo mundo de terninho, né? O que você acha, assim? Qual que é a sua ideia? Vamos montar aí uma hipótese pra isso. O que você acha que Olha, aconteceu? Mari, eu acredito, muito que a gente reforça, né, essa imagem, mas eu vejo que assim, né, muito baseada, né, na forma como a psicologia foi construída ali ao longo do tempo, né, essa questão da psicanálise, né, das associações livres, então o psicólogo era aquele que ficava ouvindo, né, a pessoa tinha ele está ouvindo, avaliando e ele já sabe, né, de Uhum. tudo que essa pessoa precisa. Então a gente ficou nesse lugar mesmo, eu acho, né, de que a pessoa saía dali e Com você fazia uma respostas. interpretação, Uhum. né, com as respostas, né, da vida da pessoa. Então quem dava a resposta, né, era o profissional. E A hoje autoridade. exatamente, né, e Uhum. hoje a gente entende, até pela abordagem que a gente vem atuando, né, que isso precisa ser colaborativo, né, então eu me pego muitas vezes ainda, né, nesse interpretaço, dizendo: "Opa", né, passando por cima às vezes, né, dessa, eh percepção desse insight no paciente, mas de forma mais Uhum. colaborativa. Então eu Uhum. acho, né, que essa questão de que, assim, você está numa roda de amigos e alguém fala ela fala: "Ela é psicóloga", e a pessoa já: "Eu nem vou falar, porque senão você vai me analisar", né. Isso. Então, assim, Sim. eu acho Uhum. que por um tempo a gente, se manteve desse jeito. Eu acho que o acesso atual às redes sociais, por outro lado, né, pode quebrar essa questão, mas também pode gerar um estigma, né, porque se tem, esse mito aí de que o psicólogo, né, é detentor do saber, eu acho que as pessoas têm uma expectativa, uma imagem, né, de uma pessoa que sabe, que conhece, então eu sempre digo isso, às vezes as pessoas dizem para mim: "Nossa, Andréia", quando eu conto essas histórias: "Mas você é engraçada, mas você eu não imaginava você assim", eu falo: "Você me imaginava como?". Imagina, centrada, perfeita, né, você é casada, tem os seus filhos, é tudo certinho, eu penso comigo: "Meu Deus, na onde que mundo essa pessoa tá? Será, né, que eu tô reforçando essa imagem, né, que as pessoas na minha cabeça eu tô me escondendo, porque eu sou muito atrapalhada, né, eu Uhum. tô na minha estratégia não é nem para mostrar alguma coisa, é para não mostrar alguma coisa", né. Mas como a psicologia tem isso, e nas redes sociais tem muito essa questão também de comparação. Né, mas por outro Sim. lado, também tem essa oportunidade, né, que a gente tem de conhecer excelentes profissionais que não têm cara de psicólogo, não tem cara de médico, não tem cara, né, e eu acho que o online também trouxe muito essa oportunidade, porque a gente faz curso, então abre ali né, os vídeos, né, e você tem colegas, né, de todos os estilos, de todas as idades, de todas, né, então assim, é a abertura para isso, né, Uhum. também, eu acho que a gente precisa ir quebrando um pouco, né, esse estereótipo, porque, né, o que a gente tem visto hoje nas redes sociais, né, com relação a nós mesmos, profissionais de psicologia, até me entristece um pouco, né, não sei se com Uhum. você é igual, né, como a gente sai desse lugar, né, de que, ai, de quem escuta, de quem é super empático, para apontar o dedo, né, para outro psicólogo, né, para Sim. as atitudes e comportamentos, né, sem Uhum. levar em conta o contexto, as diferenças, né, e não existe esse estereótipo de psicólogo bom é esse psicólogo aqui, ó, perfeito, É. né. Então, assim, eu acho que a gente precisa trabalhar mais para quebrar Uhum. isso, Uhum. porque eu acho que a gente está sendo refém, né, de algo que durante muitos anos a gente quis combater, né, dessa questão de que, né, as pessoas são subjetivas, né, têm as suas individualidades, né, a gente não Uhum. precisa enquadrar ninguém numa caixinha, mas eu acho que a gente precisa estar atento para a gente não ficar nessa caixinha aí, né, e achar que está num lugar, né, numa hierarquia diferente e apontando aí os nossos colegas, né, os profissionais aí que Sim. atuam ou que
têm um estereótipo diferente, escolhas, né, mostram a vida, não mostram. Eu acho que, assim, é uma escolha, né, das É uma pessoas. escolha, é isso mesmo. Então, pelo que eu entendi que você falou, tem muito a questão ali da influência da psicanálise, né? Então, esse papel ali de autoridade que diz o que tem que fazer. Tem muita questão das comparações, né, das redes sociais, né? Então, assim, se fulano tá fazendo assim, eu também tenho que fazer, né? Então, parece que por um tempo ficava assim, fazendo tudo muito parecido, né? Muito igual, né? Com o outro. O que estão dizendo que é o correto fazer, né? E também a oportunidade que as redes sociais também nos traz de ver ali uma pluralidade, né, de perfis, né, de psicólogos, né, psicólogo que se veste tanto com os tons pastéis quanto com roupas floridas, mais riponga, mais rock and roll, tatuada, né, com um jeito ali que Cabelo, piercing, tatuagem, piercing, tudo. cabelo, tudo quanto é, né? Então assim, mais mostrando, né, para que as próprias pessoas também consigam se identificar Exato. e eu acredito que é muito sofrido também para nós psicólogos termos que sustentar isso, né? Uhum. Eu como atendo muitos psicólogos, né, na parte clínica, né, não só de supervisão, então já aconteceu várias vezes em que após um processo de avaliação tem um diagnóstico, né, o psicólogo tem esse diagnóstico e o principal pensamento automático do psicólogo é: se eu tô doente, se eu tenho um transtorno, eu não posso atender, né? Porque eu tenho que, né? Então, ser perfeito, eu não posso. Como que eu vou atender se eu tô doente, né? Realmente, se você tá doente, você não pode atender, mas então vai se tratar, vai se cuidar, vai se, Uhum. né? Não quer dizer que você não pode ter. Mas acho que foi colocado tanto, né, isso, e a gente quis sustentar por muito tempo esse papel que ficou Uhum. muito pesado para nós, né? Pra gente conseguir é um peso que tá insustentável e tem nos adoecido, né? São muitas Sim. métricas que a gente tem que atingir, são muitos números, né? É uma performance que a gente tem que ter, que a gente não tá dando conta, né? Uhum. E por isso que tem também muito adoecimento, mas eu concordo contigo que tem esse outro lado aí, que a gente consegue conhecer também outras pessoas, né? Ter outras oportunidades também com isso, né? Andréia, então nós vimos que no seu Lattes, o seu currículo, ele é bem extenso, né? Que eu falei aqui pra você, né? Que eu falei um pouquinho, né? Você nem falou, na verdade, do seu currículo, mas depois nós vamos deixar aqui na descrição pro pessoal ver o tanto de coisa que essa mulher faz. Eu acho que ela não dorme, ela fala que ela dorme, mas eu acho que ela não dorme. E de vida também, né? Você contou um pouquinho da sua vida, né? Da sua experiência em São Paulo capital, em Bragança. Mas tem ainda, né, coisas que você quer fazer na sua vida para incluir nesse currículo de vida? Tem coisa que você ainda quer realizar, que você quer fazer, né? Que você falou para nós aí. Eu acho que eu quero também passear, viajar, coisas assim que você não. Tem algum projeto aí que você tem para sua vida aí? Que você pode compartilhar com a gente também? Para acrescentar no seu currículo de vida? De vida, olha, É, eu fiz uma coisa, em abril desse ano que eu nunca havia feito, que foi uma experiência muito bacana que eu quero continuar fazendo, que é viajar. Eu adoro viajar, né, mas eu fiz uma viagem só de meninas, só de amigas, né, então foi uma que experiência delícia. muito Uhum. diferente para mim, foi uma experiência, assim, muito que me causou ali um certo temor, ali, os pensamentos, né, ruins naquele momento, ali, uns pensamentos que eu considerei pensamentos negativos, né, ai, mas se for viajar sozinha, mas, ai, eu não vou viajar com meu marido, não porque ele iria achar ruim, mas eu, na minha cabeça, eu falava, eu não tive oportunidade, ele também não teve, né, agora eu vou viajar e ele não vai, eu fiz assim, né, porque eu já tinha viajado uma vez com a minha mãe, com a minha irmã, e ele não foi, né, Uhum. e eu fico assim: "Não, nós temos que viajar para esse lugar". Eu acho que eu fico também com aquela culpa, sabe, falar: "Eu aproveitei e ele não". Sim, E sim. agora eu fui com as minhas amigas, então esse é um projeto que eu adorei, né, fazer, de viajar entre amigas, eu acho que é uma coisa bacana, gostosa, né, De tenho feito manter. de Uhum. manter, feito passeios, então assim, tirar, dia no mês e fazer, né, esses passeios, então eu
fazer passeios com as minhas amigas, eu fui conhecer uma outra cidade, uma vinícola, então a gente passou o dia juntas. Então isso eu tenho gostado demais de fazer. E outra coisa é viajar, né, viajar com meu marido, com meus filhos, e estar com a minha família, com a minha mãe, né, com a minha irmã, que eu gosto demais. Então esse é o meu projeto de vida, é conhecer, né, outros países, eu não conheço muitos países, então eu queria conhecer a Europa, ter essa oportunidade, né, de fazer essa viagem a passeio, né, então eu queria fazer um passeião, assim, então o meu projeto de vida aí, talvez, que eu estou formando os meus filhos, né, um filho meu se formou agora no final do ano, o outro ainda está fazendo faculdade, então eu tenho outras metas, né, que eu preciso cumprir Uhum. primeiro, mas Sim. meu currículo aí de vida é isso, é querer viajar, curtir, né, conhecer outras coisas, assim, eu adoro. E agora com o atendimento online, você consegue ir para esses lugares, levar seu computador também, né? E Sim, sim, atender seus pacientes de lá, sim, sim, né? sim, Ter essa liberdade geográfica, né? sim. André, e pra gente encerrar, o que que eu queria que você fizesse? Que você deixasse um recadinho para psicólogos e psicólogas que estão nos ouvindo, né? Que estão nos assistindo, que às vezes estão começando, ou que estão em algum momento meio decisivo da carreira, né? Que às vezes estão um pouco inseguros, cansados, né? Querendo também, como a gente falou no comecinho da conversa, né? Às vezes largar tudo, né? Tão desesperançosos. O que você diria para esses psicólogos e psicólogas? Acho que a primeira coisa, né, Mari, é assim, tá tudo bem sentir vontade de desistir, né, tá tudo Uhum, bem sentir vontade de parar, tá tudo bem, né, ter esses pensamentos. Avalie, né, se esses pensamentos estão diante de um contexto de vida, né, se é um momento de vida, né, onde esses pensamentos estão aparecendo, onde você, né, está se sentindo ou sobrecarregado, ou cansado, ou frustrado, né, para a gente avaliar se são as expectativas que a gente precisa ajustar, se é um momento de parada para um descanso, né, a uhum, gente muitas vezes, nesses momentos, a gente não para entender, né, o que é que está acontecendo, né, que está gerando esse pensamento, essa vontade, esse desejo. Então, assim, a primeira coisa, né, ok, está tudo bem pensar, né, não tem nada de mal a gente querer desistir, querer parar. Mas antes, né, dessa tomada de decisão, para um pouquinho para refletir, né, para ponderar ali, né, os custos, os benefícios, né, o que está te movendo, né, a ter uma atitude dessa ou está se sentindo da maneira, né, como você está, mas você está sozinho na jornada, né, você pode buscar ajuda, tem outras formas da gente se reestruturar. "Ah, não, não é isso que eu queria para mim?" Ok, tá tudo bem também, né, dá pra gente ir refazendo a nossa história. Então a primeira coisa que eu diria, né, nesse contexto e para todos os contextos, né, pra nós profissionais da psicologia, eu acho que isso é uma característica nossa, né, de se cobrar demais, mas que a gente possa ter um pouco mais de autocompaixão com a gente mesma, né, tá tudo bem falhar, né, se essa falha não é por uma negligência, né, por uma questão, né, uma questão ética grave, né, nós somos humanos, a gente não sabe tudo, a gente, né, não vai dar conta de tudo, se a intenção muitas vezes é a melhor, né, mas até de boas intenções, né, às vezes a gente peca, a gente erra, então assim, falhar também tá dentro do escopo, sim, né, sim, da vida. E tá tudo bem a gente pedir ajuda, a gente parar por um tempo e a gente retomar se a gente quiser, e se for de outra forma, de outra maneira, né, tá tudo bem. Eu acho que a gente precisa entender que, eu falo, né, que mesmo as emoções básicas, né, elas têm funções, né, e uma dessas, emoções aí, que é a tristeza, ela também tem uma função, que é nos fazer refletir, né, e eu acho que nesses momentos a gente fica muito, né, entristecido, desanimado, desesperançoso, eu acho que a reflexão cabe, né, então se eu precisar dar sim. uma pausa para refletir sobre tudo isso, tá tudo bem. É, Uhum, tá tudo bem a gente fazer essas pausas, refletir e continuar ou não nesse caminho, né. A gente é diferente mesmo, é múltiplo e a gente não precisa seguir o mesmo caminho, ter o mesmo sucesso, a mesma trajetória, colher os mesmos frutos e louros, né, que um colega, que aquela pessoa, que um professor, hoje a gente vê muito isso nas redes, né, então eu acho sim. que a gente não precisa, né. Você quer? Ó, tá tudo bem também.
né, você pode trilhar o seu caminho e ir em busca disso, mas não necessariamente, eu acho que é mais ou menos isso, viu, Mari? Ai, que legal. Ficou, né, as palavrinhas que ficaram disso que você falou pra mim foi a questão do parar, né? Tá tudo bem, olhar pra isso e a autocompaixão. Fiquei bem Uhum. assim, pensando que tá faltando bastante isso pra nós também, né? De parar, pensar, parar, guardar os chicotinhos, né? Que a gente fica se chicoteando muito, né? E ter a oportunidade de viver além da psicologia, né? Parece que tudo que a gente faz é muito voltado pra psico, né? Então tentar ver outros, por isso que eu, né, mostrar esse existe vida além da psicologia, né? Somos muito mais, né, do que o que tem no nosso currículo Lattes, né? Que isso também nos ajuda a ser muito melhor aqui do lado, né? Do outro lado, né? Sendo psicólogos. Se a gente alimenta, né? São várias cestinhas, né? Que a gente tem que encher ali com os ovinhos, né? Pra gente poder ser realmente estar por inteiro ali pro nosso paciente, né? Aham, eu Muito, concordo, muito totalmente. legal. Muito legal. Andréia, muitíssimo obrigada pela sua participação, por ter dito sim para estar aqui comigo, tá falando um pouquinho da sua vida, contando aí da tua infância, tua adolescência, abrindo teu coração, contando suas pérolas pra gente. A gente vai guardar com muito carinho as suas pérolas, né? Tenho certeza aí que muitas pessoas vão se identificar com a sua história, vão refletir, vão pensar. E obrigada mesmo de coração. Você sabe que eu te admiro muito, gosto muito de você e é um grande prazer te receber aqui. Ai, Mari, eu é que agradeço, viu, adorei, eu me sinto muito à vontade na sua companhia, né, de ser quem eu sou, de falar, né, como profissional, das minhas dificuldades como profissional, como pessoa, contar nessas pérolas aí que eu vou aprontando, ao longo da vida. A Mari sabe muitas pérolas da minha vida, né, gente, que aqui a gente não tem tempo, né, para contar tudo, mas a Mari me conhece, né, bem essas minhas dificuldades aí, mas eu que agradeço a oportunidade, né, e dizer para as pessoas: "Viu gente, mesmo com tantas dificuldades assim, né, a gente consegue, né, dá certo, a gente, né, pode continuar que vai dar certo, né, tem Vai coisas dar que não certo. vão dar, mas tá tudo bem também, a gente foca no que dá". E eu que agradeço a oportunidade, né, o seu carinho, Mari, de ter me convidado para participar. Eu já aceitei logo de pronto, porque para mim é uma maravilha, né, poder estar aqui, nesse espaço também com você, no seu podcast aí, sobre a vida, né, por trás dos bastidores aí Dos da bastidores. psicologia. Legal, muito Muito, muito obrigada. obrigada. Pessoal, muito obrigada pela participação de vocês, por ficarem, né, com a gente ouvindo ou assistindo, né, nos canais. Tem histórias que elas não cabem no nosso currículo Lattes. E é justamente essa história que eu quero contar, que a gente quer contar aqui para você. Muito obrigada por escutar mais uma das histórias. Se você gostou, compartilha com seus amigos. Se você acha assim, acho que aquela amiga, aquele amigo psicólogo vão gostar de ouvir essa história, então não esquece de compartilhar. E deixa aqui também nos comentários o que não tem no seu Lattes, mas que diz muito sobre você. Até a próxima!